Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Fisioterapeuta Concurseiro. Aqui compartilho estratégias para você ser aprovado em concurso público para o cargo de fisioterapeuta. Sou a Andressa Nogueira e o tema de hoje é possibilidade de aprovação rápida em concursos para o cargo de fisioterapeuta. Para que você possa compreender o que estou dizendo, é importante mencionar que todos os anos há uma quantidade significativa de provas para fisioterapeutas que desejam se tornar servidores públicos. Dessas provas, em média, 80% são voltadas para um órgão específico que vou apresentar a você hoje. Com essa base em análise dos 10 últimos anos de provas catalogadas. Sabendo disso, fica claro que o caminho para uma aprovação rápida envolve uma estratégia bem planejada e uma dedicação adequada, pois não há soluções mágicas que possam resolver seu problema sem a devida preparação. E falando em preparação para concursos públicos, meu treinamento está com vagas abertas. Depois de assistir a este vídeo, clique no link da descrição ou no botão abaixo para conhecer o treinamento que vai ajudá-lo a alcançar o seu sonho de aprovação. Mas então, qual órgão tem mais possibilidades de provas? Esse órgão são os órgãos municipais, mas fique atento às informações importantes que vou trazer aqui ao longo desse vídeo, focando em concursos públicos municipais. Focando neles, é possível obter uma aprovação mais rápida e devido ao grande número de municípios em comparação com outros órgãos. Embora nem todos os municípios realizem concursos públicos em todos os anos, analisando os editais em aberto, é possível notar que há um maior número de concursos para prefeituras em relação aos concursos estaduais ou federais, o que amplia o número de vagas disponíveis e reduz a concorrência. E não é só isso, tem outros pontos muito importantes ao seguir esse caminho com bom planejamento e dedicação. Outro ponto a ser considerado é o fato de que, em alguns casos e em determinados órgãos, o valor do cargo ofertado em concursos para fisioterapeuta pode atrair uma quantidade maior de candidatos, aumentando a concorrência. No entanto, é importante ressaltar que a quantidade de candidatos inscritos não é necessariamente um indicativo de preparação, e sim uma consequência do valor oferecido para a vaga. Nos concursos municipais em que participei como fisioterapeuta, a média de candidatos por vaga era de 80, o que é consideravelmente menor do que o concurso do STJ, que eu participei também lá no ano de 2018, em que havia 726 candidatos por vaga. É importante lembrar que estar acostumado a fazer provas e lidar com a pressão é um fator importante para obter sucesso em concursos públicos. Imagine chegar em um local para realizar a prova e encontrar a escola cheia disputando por uma vaga. Então, outro motivo para usar a experiência em concursos municipais como um excelente treinamento para concursos de níveis estaduais ou federais. Percebi que eu também não tinha foco e que iria ter de aguardar de 4 a 5 anos para prestar provas de nível federal, que teria de aguardar de 6 em 6 meses ou um ano para prestar provas de residências. Enfim, percebi que, estudando para concursos municipais, o leque de provas era maior, o que permitiria ir melhorando progressivamente, testando e possibilitando mais oportunidades de provas, porque era possível aproveitar de editais anteriores ou até de editais de outras bancas, sendo que algumas bancas a linha de raciocínio é parecida. Agora, eu quero falar de alguns pontos importantes para você chegar mais rápido na sua aprovação. Anota aí que essas informações são valiosas. E já se inscreve no canal e deixe seu like, porque isso me ajuda a entender que você está gostando desse tipo de conteúdo. Você pensa em prestar concurso público? Como é que a maioria das pessoas faz? Até você que nunca prestou concurso possivelmente poderia cometer algum desses 6 erros que vou mostrar agora e como eu resolvi cada um deles. Primeiro, sair prestando várias provas sem um foco específico. Com a vontade de ser aprovado, muitos pensam que simplesmente fazer várias provas te abrirá mais oportunidades de passar, mas não é assim que funciona. Acontece que determinadas provas exigem matérias específicas diferentes. Assim, você não aproveita as mesmas matérias para as outras provas.
assim como foi comigo. Vemos vagas de super salários em cargos de grandes órgãos federais que são muito famosos porque o valor pago é alto e não saem com muita frequência. Então, geralmente a cada 4, 5 anos. E aí começa uma loucura para estudar de forma despreparada, sem planejamento, sem técnica e vai fazer o concurso contando um pouco com a sorte. Enfim, o resultado, na grande maioria das vezes, é a reprovação. E com pouco conhecimento sobre a área dos concursos de fisioterapia, muitos abandonam a ideia de estudar para o concurso. Foi por meio desse erro que eu cometi que observei a necessidade em especificar, surgindo então várias ferramentas que utilizo no meu método, como o CFA, que é um checklist do fisioterapeuta aprovado. Aqui você tem uma visão clara e detalhada do edital e do dia da sua prova. Nada de amadorismo mais. E também desenvolvi a TFA, que é a tabela do fisioterapeuta aprovado. Aqui fica claro quais são as matérias cobradas, o seu nível de conhecimento nelas e assim melhorar o seu desempenho ao resolver questões usando o edital do concurso. Quando você preenche e utiliza a TFA, fica claro quanto pode ser e parecer amador, para não dizer loucura, a quantidade e profundidade de conteúdos em uma prova de esferas diferentes. Segundo erro, inexperiência em provas, pois a faculdade não nos prepara para essa parte. Diante de tanto conteúdo que aprendemos na faculdade, da teoria à prática, a faculdade nos prepara em relação ao que poderemos vivenciar nos atendimentos fisioterapêuticos. Porém, quando o assunto é ingressar no mercado de trabalho, a faculdade não especifica as rotas que poderíamos seguir após terminarmos, desde a abertura de consultório, ingresso no mercado de trabalho, e também não é estudada estratégias de ensino para executar provas de concursos públicos, ou seja, como são cobradas as matérias estudadas para esses tipos de provas. Assim, ao ter realizado provas de concurso público municipal para fisioterapeuta, percebi a importância de praticar esse tipo de prova para melhoras contínuas quando o assunto é concurso público, surgindo então uma das principais vantagens, que é a sua capacidade de prática. Quando você identifica suas forças, suas oportunidades, suas fraquezas e ameaças no seu processo de aprovação, você sente que está evoluindo. É como fazer uma dieta e olhar no espelho e ver os resultados vindo. É aqui que você alimenta a esperança e inspira as pessoas a respeitarem o seu processo, porque você está em ação. Não tem nada que vai inspirar mais as pessoas do que a sua capacidade de agir. Não se esqueça disso. Terceiro erro, não conseguem analisar o edital de forma clara. No edital encontram-se todas as informações referentes ao concurso. Acontece que muitos não leem e já vão direto para a página de inscrição. E isso pode gerar falta de clareza quanto às informações básicas, como datas e horários, matérias cobradas, o que pode levar no dia da prova, for provas de títulos, quais títulos podem ser entregues, além de informações quanto às funções do cargo, carga horária de trabalho, remuneração, entre outras. A falta de clareza nesses dados que são entregues no edital podem ser aqueles pontinhos que você precisa para ser aprovado e tomar posse do seu cargo público. Inclusive, já perdi pontos em uma prova de títulos, pois um documento original não havia sido autenticado ao encaminhar para a banca examinadora. Para resolver esse problema, tenho sempre meu CFA, checklist do fisioterapeuta aprovado. Nele, eu tenho todos os dados básicos para coletar do edital, inclusive a maioria dos dados para preencher em outros momentos do processo de aprovação e até a realização da prova, eu encontro nele. O CFA acaba sendo uma das ferramentas no meu plano anti-estresse, pois o estresse pode acabar com a sua aprovação. Quarto erro, querem dominar disciplinas inteiras e não saem do lugar. Outro problema comum é o candidato se sentir inseguro e querer dominar tudo de certa disciplina para depois dar continuidade. O primeiro problema disso é que, dependendo da forma como você estuda, por meio de videoaulas, de conteúdos específicos, claramente não vai dar tempo de você estudar metade do conteúdo até o dia da prova. Me diz aqui nos comentários, você fica inseguro quando vai fazer a prova?
E esse não é o único problema. Bem provável que, por causa disso, você não vai intercalar disciplinas diferentes, o que ajuda no seu processo de aprendizagem. Com o processo de rotinas de estudos, você organiza quais são os materiais que mais fazem sentido para você no seu processo de aprendizagem. Monta um cronograma de estudos eficiente. Para conseguir fazer o cronograma de estudos eficiente e evolutivo, eu aconselho que você estabeleça quais são as matérias mais importantes para a banca que você vai prestar e meça o seu desempenho nas questões para te direcionar, para modelar o seu cronograma de estudos. Para facilitar, eu utilizo a TFA, que é uma tabela que traz essas informações de forma clara, e montei o meu gráfico da aprovação para ficar evidente quais matérias eu estou mais eficiente e mais fraca, e para atualizar o cronograma de estudos também. Quinto erro, quando chega o dia da prova, dá um nervosismo e acaba atrapalhando na execução da prova. O dia da prova, como é que normalmente acontece para a grande maioria? Não organizou o material que pode levar, o local que vai ficar caso não resida na cidade, as condições para chegar no local da prova, não confirmou o horário de abertura e fechamento dos portões. Acontece e muito essa situação de não conferir o horário de abertura e fechamento dos portões, as pessoas saem em desespero para conseguir chegar na sala da prova. Não foi adequadamente vestido e, para finalizar com chave de ouro, quem estudou talvez comece a tremer na base. O nervosismo, tensão, alguns pensamentos negativos. E por que isso é ruim? O dia da prova, por si só, já é um desafio. Convencer sua mente que não precisa ter medo, insegurança, já é o bastante. Agora imagine uma mente despreparada, fica mais frágil e todo o ambiente à sua volta está um caos. Vai de carro, não tem estacionamento, vai em grupo, sempre tem aquele problemático, não levou roupa adequada, pois o clima da sala fica estressante, gelado demais ou quente demais, adrenalina de quem chega atrasado e de passar a questão errada para o gabarito. Comecei a perceber que todos esses pequenos pontos já eram motivos para criar estresse no dia da prova e o nervosismo só prejudica. Isso ficou mais claro para mim quando comecei a aplicar as técnicas para fortalecer a mente, como a meditação, a mentalização, que chamam de ciclo VPRF, pois é um exercício diário e contínuo no processo de aprovação. Então, cada detalhe importava para mim. Quanto tempo antes devo parar de estudar? Qual o horário da prova? Quais as condições do local? Devo chegar um dia antes da realização da prova para relaxar e me ambientar? Parece besteira, mas quando você sai do centro-oeste do país para fazer uma prova próxima à Terra da Garoa, pensa no desconforto do clima que você sente. Pensando nisso, eu sempre pontuo coisas importantes e acabei fazendo o meu PAE, meu plano anti-estresse, que faz parte do CFA, que é o checklist do fisioterapeuta aprovado. Esse tipo de cuidado te coloca muito à frente dos outros candidatos. Isso muitas das vezes nem passa na cabeça da maioria dos candidatos. E quem se prepara com esse nível de cuidado merece a aprovação, está pronto para a aprovação e ser um servidor público é só questão de tempo. Erro número 6. Compram diversos materiais, mas não consegue organizar uma rotina de estudos. É comum pensar que o primeiro passo para ser aprovado em concurso público como fisioterapeuta é começar comprando um monte de material específico de físio, seja livros, videoaulas. Então você compra e percebe que o conteúdo do material é muito maior do que é solicitado na prova. Enfim, começa a estudar e, para piorar, começa a estudar só o que mais gosta porque flui bem. E aqui começa uma cadeia de problemas. Primeiro, você acaba investindo em muito material que nunca vai usar. Segundo, a depender do material que você investiu, ele não segue a ordem do que é mais cobrado pela banca ou na esfera dos municípios. Terceiro, material genérico, pois uma mesma gravação pode servir para N editais. O problema é que, se for para estudar tudo, você vai levar muito tempo só aprendendo o conteúdo que viu na faculdade e vai fazer a prova e vai reprovar porque não é direcionado. Quarto, não é barato investir em todos os materiais. Quinto, você pode estar se iludindo, achando que é um candidato super preparado, que estuda horas e horas por dia, tem um monte de material, mas não é aprovado.
Será que você está medindo se o que você está estudando está sendo cobrado? Essas quantidades de horas, você está aprendendo ou só está ouvindo ou lendo? Existe uma enorme diferença de aprender de fato com o ato de consumir muito conteúdo. E por que essas ações não fazem você ser aprovado em provas de concurso público municipais? Porque se você não tem a experiência, habilidade e segurança de montar um plano de ação específico para a prova que você quer prestar, da prefeitura que você quer trabalhar, elaborada pela banca X, você vai estudar muito e ter pouco resultado. Eu fui mais eficiente quando montei o meu planejamento e depois montei o meu material base. Eu não quero dizer que você não deve investir em livros, videoaulas, audiobooks. Se você tem condições, é muito bom. Você precisa de um bom material base para montar o seu material de estudos ou de revisão. Estou querendo dizer que esse material não vale de nada sem uma boa estratégia. Só para você ter uma ideia do que estou falando, as minhas aprovações saíram do conhecimento que adquiri durante a minha formação e de conteúdos chaves que investi. O restante consegui me suprir com conteúdos específicos gratuitos na internet, pois tinha muita clareza do que iria cair e resolvia muitas questões, mas muitas questões mesmo. Para isso, invisto em assinar bancos de questões e até livros sobre, porque nem todas as bancas são conhecidas. Se olhar essa pirâmide do meu processo de aprovação, você vai perceber que a base é o planejamento muito bem feito. A segunda parte é questões e o ápice é o material. Eu sei que ter um bom conhecimento base fino da graduação não é comum para todos. Eu realmente consegui extrair muito conteúdo da minha graduação. No entanto, se essa não fosse a minha realidade e se eu soubesse o poder de um planejamento bem direcionado ao cargo que eu queria, eu investiria tempo em planejamento para então depois investir em material base que iria me suprir durante o meu processo de estudos, sejam eles livros ou videoaulas. Assim, eu não teria tirado para todos os lados como inicialmente aconteceu. Esse conhecimento base que estou falando é o conhecimento específico da nossa área de físio. No entanto, nas matérias gerais, eu sigo o mesmo raciocínio do que normalmente é cobrado. Português, matemática, talvez informática e legislação do município. É comum muitas das prefeituras cobrar português, conhecimento específico. Aqui também entram as legislações de saúde pública. E para isso faça a mesma coisa. Monta o planejamento e pergunta: tem conteúdo suficiente em português? Se sim, ok, reviso por ele. Se não, vou buscar um bom material de base para suprir minha deficiência e assim para outras matérias. Exceto legislação municipal, que fica disponível normalmente no site da prefeitura, que são quase padrão para todos os municípios. Depois de um tempo, você não erra mais. Com o conhecimento que adquiri ao longo dos anos e utilizando técnicas que me trouxeram resultados, desenvolvi um método exclusivo que irá te auxiliar a direcionar seus estudos para aprovação em concursos públicos municipais na área de fisioterapia. O link para você saber tudo sobre o curso e como esse treinamento pode te ajudar a chegar no seu sonho de ser servidor público municipal está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até o próximo e bons estudos!